Eu devo contar para minha esposa que eu sou gay? Sim. Começar a falar aqui antes de ler. Eu tenho 35 anos e a minha esposa tem 32, tá? Estamos casados há 8 anos, mas nos conhecemos desde a infância porque fomos criados na mesma comunidade religiosa. Somos mormons. Eu não sei nada sobre mormons. Nada, nothing. Mas tudo bem, sabemos que ele foi criado num meio religioso, né? Vocês que entendem alguma coisa sobre mormons, depois comentem aí o que vocês acham. Eu nunca tive problemas com a minha fé, eu nunca questionei a minha religião. Deus sempre foi tudo para mim e tento viver de acordo com os ensinamentos de Cristo todos os dias. O problema nunca foi a religião, o problema sempre fui eu. Minha maior dificuldade é lidar com a minha sexualidade. Eu percebi que isso está afetando o meu casamento e também a forma como eu me enxergo. Eu tenho vergonha de mim e da minha incapacidade. Sinto que não consigo satisfazer a minha esposa como ela merece e também tenho muita dificuldade para demonstrar afeto da forma que ela precisa. Em muitos momentos eu me sinto péssimo marido. Nós até tentamos fazer terapia de casal porque ela estava desesperada com a quantidade de problemas que começaram a surgir no relacionamento. Mas nenhum de nós dois era muito adepto da ideia de terapia, e talvez por isso não tenha dado certo. Mesmo assim, ela continua sendo a minha melhor amiga. Eu a amo profundamente e só de imaginar a dor que essa história pode causar nela já me destrói. A verdade é que, olhando para trás, eu percebo que o meu casamento também teve uma parte de egoísmo da minha parte. Um pouquinho. Existe outro detalhe importante. Nenhum de nós acredita em divórcio. Sempre levamos muito a sério a ideia de que o casamento é para a vida toda. O que mais pesa para mim é que eu sabia da minha orientação desde muito novo. Aos 16 anos eu comecei a perceber que os meus sentimentos não eram iguais aos dos outros meninos. Eu me ajoelhava e implorava para Deus mudar isso em mim. Acreditei com todas as minhas forças que casar com uma mulher que eu amava resolveria tudo, porque eu realmente amo a minha esposa. O problema é que eu não consigo amá-la da maneira que ela merece ser amada. Passei anos tentando mudar isso, mas só fui acumulando culpa. Nunca me envolvi com outro homem e nunca tive qualquer relacionamento fora do casamento. Minha luta sempre foi interna. Durante muito tempo eu pensei se deveria contar a verdade pra ela. Ao mesmo tempo, imaginava que isso não resolveria nada e apenas faria nós dois sofrermos ainda mais. Outro assunto muito delicado no nosso casamento é que eu sou infértil. O maior sonho dela sempre foi ser mãe e nunca consegui lhe dar essa possibilidade. Mesmo assim, ela adorava imaginar como seria o nosso futuro. Às vezes ficava escolhendo até o sexo do bebê que nunca existiu. Certa vez, durante uma dessas conversas, eu perguntei como ela reagiria se o nosso filho fosse gay. Ela ficou alguns segundos em silêncio e respondeu que choraria muito, mas continuaria amando o filho. Depois disse que pediria todos os dias para Deus mudar essa situação. Eu não continuei a conversa, na verdade, eu já sabia qual seria a resposta. Eu devo contar para minha esposa que eu sou gay? Sim. Gente, eu consigo ficar 3 horas falando do quanto ele deve contar pra esposa dele que ele é gay, cara. Porque assim, primeiro, ele não tá feliz. Pô, ele tem uma vida só. Eu falo assim, ai não, ele pode ter várias vidas, né? De repente, pessoas que acreditam em outras vidas e tal. Mas assim, eu acho que na religião dele nem isso tem, né? Ele tá deixando de ser feliz. Desde criança, ele fica se culpando por ser quem ele é, cara. Ele não tá sendo feliz. Ele tá impedindo que a esposa dele seja feliz. Ele tá impedindo que uma pessoa que não tem nada a ver com a orientação sexual dele, com como ele nasceu, ou com o que ele deseja pra vida dele, não sei dizer. É porque ele fala que ele ama ela. Ele ama ela como pessoa, mas ele não ama ela como... Gente, ele gosta de homem. Ele é gay, ele gosta de homem. Ele ama ela, mas ele não ama ela. Vocês entenderam, né? Os dois estão deixando de ser felizes, gente. Por causa da religião. E aí ele falou, né, que eles acreditam que o casamento é eterno e tudo mais. A gente já teve, inclusive, histórias aqui que falavam sobre isso. E algumas pessoas me explicaram como que era o casamento diante da religião delas e tal. Muita gente disse que o casamento, ele só é eterno se as duas pessoas se amam e se respeitam. Ao meu ver, ele não tá respeitando ela. Posso estar enganada. Ele fala ali que não teve infidelidade e tudo, mas assim, ele nem queria estar nesse relacionamento, né? Vamos combinar, gente. Eles merecem ser felizes. Vamos ver os comentários. Eu fiquei um pouco triste também por ele, sabia? Eu achei que ele tá sendo um pouco egoísta de não ter contado pra ela ainda, né? Ele já tá há quantos anos com ela? Deixa eu ver. 8 anos, né? Gente, ele tem 35 anos. E ele não tá sendo feliz. Ai, que loucura isso. Vamos ver os comentários.
Sim, você deve deixar de ser egoísta com você mesmo e com a sua esposa. Não está feliz com o relacionamento, liberte-se e livre a sua esposa para que vocês alcancem os objetivos de vocês com pessoas compatíveis. Sim, a mulher ainda quer ser mãe, ele não pode ter filho, não é nem como se ele super quisesse, entendeu? Olha, rapaz, na sua situação específica, o problema é a religião que você segue. Para acalmar o seu coração nesse momento, eu digo com toda certeza do mundo que Deus sabe o quanto você o ama e ele te ama incondicionalmente. Aceite isso vindo de um umbandista que respeita muitas coisas. Também acho que o problema é a religião, né? Tanto que ele fala que ele implorava pra Deus mudar ele e tal. Triste, achei triste essa parte. Com todo respeito, se ela não aceita que você é infértil, imagina aceitar que foi casada por 8 anos com um homem gay. Ela obviamente não vai reagir bem a você tendo sido desonesto sobre quem você realmente é esse tempo todo. Mas meio que foi você que se enfiou nessa cilada, difícil. É, porque tem a questão de que ele poderia ter contado muito antes, né? Ele já sabia, desde antes de casar, que ele era gay, ele deixou isso bem claro. E mesmo assim ele casou com ela, porque ele achou que casando, tipo, se curaria, ou sei lá, seria bom pra ele. Mas enfim, daí acaba que faz outra pessoa sofrer, né? Está fazendo a mulher jogar a juventude dela no lixo e ainda por cima privando a coitada do sonho de ser mãe. Tudo isso porque não consegue sair do armário. Pare de sentir pena de si mesmo, crie colhões e liberte essa mulher. Você já foi egoísta, tempo suficiente. Aí responderam embaixo. Ele não colocou ela em cárcere privado. Entendo que não é o ideal para ela, mas não é para tanto. Não é como se vivêssemos em um país onde a mulher não pode se separar ou ele, de alguma forma, estivesse obrigando ela. Ele deve fazer isso tanto por ela quanto por ele. É uma mão de duas vias. Essa situação é difícil demais para resumir chamando ele de covarde. Eu entendi o que ele quis dizer, tipo... Ah, não, mas se ela tivesse infeliz, ela poderia separar. Na verdade, ele falou, né, que ela tava desesperada, tentando consertar o casamento. Inclusive, tentaram fazer terapia por um tempo, porque ela tava tentando consertar o casamento, porque é o ideal deles, de que o casamento é pra sempre. Então, ela não tem muitos motivos pra terminar com ele, sendo que não teve infidelidade e tudo mais, entendeu? Os problemas que tiveram foi porque, ele não gosta dela como mulher. Então, talvez ela tava tentando consertar de algum jeito, né? Converse com ela merece saber. Independente do que vão fazer sobre a informação, ela merece participar de uma decisão tão importante na vida dela, você não acha? Espero que fiquem bem, eu concordo. Desculpa, mas como é ser gay e penetrar uma vagina? Você sente alguma coisa? Gente, tá falando de um assunto sério aqui. Aí, gente, para a felicidade de todos aqui, temos uma atualização. Ele fez esse post, aí tiveram aqueles comentários ali, e ele voltou pra falar o que aconteceu. Ontem eu tomei coragem e contei tudo pra ela. Foi praticamente por impulso. Eu nunca fui uma pessoa impulsiva. Pelo contrário, eu sempre vivi tentando controlar todos os meus sentimentos. Mas dessa vez eu simplesmente não consegui continuar escondendo. Expliquei que nunca tive nenhum relacionamento com outro homem, que jamais fui infiel e que meu maior desejo sempre foi o bem dela. Também disse que esconder isso durante tantos anos só estava tornando nós dois infelizes. Reforcei inúmeras vezes o quanto eu a amo. Eu disse que aceitaria de coração caso ela ainda quisesse construir uma família por meio da adoção, e também deixei claro que entenderia perfeitamente se ela preferisse seguir outro caminho. A reação dela foi completamente diferente da que eu imaginava. Ela não gritou, não chorou imediatamente, apenas ficou olhando pra mim em silêncio como se eu fosse um completo desconhecido. Depois o choro veio. Ela disse que passou todos esses anos vivendo ao lado de alguém que nunca conheceu de verdade. Ai, que triste, porque eu acho que ela ficou muito tempo se questionando o que ela tinha de errado. Ela ficava tentando entender por que ele não estava feliz com ela, como ele disse ali, ele meio que demonstrava pra ela que não estava feliz, né? Disse muitas outras coisas que prefiro guardar pra mim. Eu vi tristeza, raiva, decepção e uma dor enorme. E sinceramente, eu entendo todos esses sentimentos. Decidimos não tomar nenhuma decisão agora. Vamos esperar a poeira baixar antes de pensar no futuro. Estamos juntos há 12 anos, contando o namoro e o noivado. Eles estão há 8 anos casados, eles estão há 12, gente. Construímos praticamente toda a nossa vida adulta lado a lado. Desde que contei a verdade, ela praticamente não consegue olhar pra mim. E eu também não insisto, talvez seja cedo demais. Como vocês acham que ela se sentiu? Gente, ela deve ter sentido um pedaço de cocô, sério. Ai, que triste, né? Eu fiquei com pena dos dois. Eu sei que ele foi mais egoísta, mas assim, também, gente, né? Vamos considerar que ele veio do meio religioso, ele ficava se culpando desde criança por ser quem ele é. Eu fiquei com pena. Enfim, esse relato, ele foi diabólico em alguns níveis mesmo, viu?